151. Aspas. Os citas e os celtas encontraram os deuses, os espíritos múltiplos, no fundo dos seus bosques. Foi ali que eles ouviram as vozes reveladoras, que sentiram os primeiros arrepios do invisível, as primeiras visões do além, fecha aspas, grandes iniciados. E da revelação, da comunhão com o mundo espiritual, nasceram os primeiros documentos, as primeiras lições bíblicas. A verdade espiritual era a religião. É por isso que muitíssimo mais tarde, ainda chamando deuses aos espíritos, vemos o Velho Testamento apresentando o sagrado princípio de modo individual, pessoal e a falar com os homens. Deuses eram chamados os espíritos, fica bem acentuado, e o ser infinito, Deus, jamais falou humanamente com homem algum. As manifestações do ser impessoal dão-se por meio dos Cristos, dos espíritos que se tornaram sintônicos, vibratoriamente em paridade com ele. Fenômeno estranho deu-se com o Cristo, cujo maior lance foi a transfiguração, o contato com Moisés e Elias, todos brilhando divinamente, e não com Deus, com o ser divino e impessoal, total e infinidade. Por isso, para não diminuir o Cristo diante de outros grandes reveladores, fizeram Jesus passar pelo próprio Deus. Assim, um golpe de estratégia foi aplicado para resolver uma situação delicada. Jesus, como Cristo, não precisava e não precisa disso, pois a sua conduta missionária fora batizar em revelação, generalizar a comunicação dos espíritos e deixar um molde da ressurreição final em luz, glória e poder, sem pretender ser o Espírito infinito, a divina essência do universo. Ser uno com o Pai é uma coisa, ser o Pai é outra. Para uma gota do oceano evidenciar a essência do oceano, isso é comum e normal, mas para uma gota do oceano passar pelo oceano inteiro, isso está muito errado. Quem cometeu o erro não foi Jesus, foram os homens, nem sempre com felizes intenções, pois desejaram ficar no meio como vendilhões de idolatrias e fabricantes de muitos outros erros. 152. O despertar da alma. Centelha divina, de Deus emanada, feita para a luz, que inconsciente partes rumo da glória. Trabalha e progride, caminha e avança, porque de fluxo não é que serás poder, expondo a vitória. Trabalho não é dor, ciência não é praga ou maldição, virtude não é lamento, não é tormenta, e aquele que a lei de Deus vive, de Deus tem bendição, porque o amor é a arma que o mal afugenta. Se nos rincões embrionários o automatismo te dominava, e nos intermediários o instinto te regia, agora que és consciente, inteligente e culta, sai da lava, honra a divina paternidade, a sacra essência que é pia, que desde remotíssimos tempos profetizava a palavra de Deus, a revelação que bem assim te queria. 153. O sol espiritual. Não descambes, alma andante, aos feios vícios. Antes foge o quanto antes dos atos imundos. Fora do amor e da virtude forjam-se malefícios, cavam-se abismos, encontram-se infernos profundos. Teu Pai é Deus, o Senhor dos espaços infinitos. És dele filho e tens em ti as marcas do amor. Desperta, pois, irmão, para os interiores benditos, seguindo os ensinos do Cristo, do amigo e Senhor. Afasta de ti a toda idolatria, vem e caminha, segundo os mandamentos da lei, do código divino. E se a quiseres viva, exemplo da fé já minha, então vive o Evangelho, doutrina-te, ó menino.
154. Aspas. Ao mesmo tempo, o templo alarga-se, as suas colunas sobem até ao céu, a sua abóbada perde-se no firmamento. Então, Rama, arrebatado pelo seu sonho, viu-se transportado ao cimo de uma montanha, sob o céu todo estrelado. De pé, junto a si, o seu gênio explicava-lhe as constelações e fazia-o ler, nos sinais acesos do zodíaco, os destinos da humanidade. Fecha aspas, grandes iniciados. Rama foi o fundador da astrologia, seja qual for o grau de influência do magnetismo cósmico sobre as criaturas. O certo que temos obrigação de respeitar é que de todas as grandes verdades de caráter espiritualista que foram transmitidas aos homens comuns, vieram por meio de alguns homens excepcionais. Neste caso, temos uma vez mais o fenômeno mediúnico ou espírita a servir de alicerce. Rama fora arrebatado em espírito e instruído pelo seu guia ou gênio. 155. Aspas. Na sua guerra contra os povos e os reis de Jambus, como então se chamavam, Ram ou Rama, segundo os orientais, emprega meios aparentemente miraculosos, porque estão fora do alcance das faculdades ordinárias da humanidade, mas que os grandes iniciados devem ao conhecimento e aperfeiçoamento das forças ocultas na natureza. Fecha aspas. Grandes iniciados. Em primeiro lugar, entre fenômenos mediúnicos e milagres há uma só diferença. É que os fenômenos mediúnicos sempre existiram e os milagres jamais. Ao que os ignaros chamam milagre, fenômeno sem causa própria, a verdade proclama como ação de espíritos através de criaturas dotadas de certas faculdades. Estas certas faculdades são da natureza do espírito em combinação com certas influências físio-energéticas dessas pessoas. Entre os desencarnados, os encarnados, as faculdades mediúnicas e as influências físio-energéticas é que se processam os fenômenos. Os grandes iniciados não se fizeram na carne e em uma vida, eles vieram de outras vidas, de realizações antanhas. Os Cristos não se fazem na terra, de uma feita, no espaço e no tempo, nos mundos e nas formas, enfrentando condições e situações, é que eles se forjam. É o destino de todos os filhos de Deus. 156. Aspas. Os reis e os enviados dos povos ofereceram-lhe o poder supremo. Ele pede 1 ano para refletir, e de novo tem um sonho. O gênio que o inspirava fala-lhe durante o sono. Fecha aspas. Grandes iniciados. Na grande visão de última hora, ao contrário de Jesus e de outros que a tiveram nas primeiras horas, Rama foi advertido sobre os perigos do reino do mundo. É muito bom recomendar tais leituras aos espíritas em geral, mormente aos dirigentes de casas espíritas, pois reina entre eles o gosto pelo espiritismo tabelado, tipo engarrafado ou feito em pílulas, comportando apenas meia dúzia de sentenças doutrinárias. O que passar disso dizem que não é espiritismo. Entretanto, os textos todos, de todas as Bíblias da humanidade, provam o fenômeno mediúnico como base de todas as grandes revelações. E quem mais sabe sobre a restauração do cristianismo pode afirmar que atrás de Elias ou Kardec, o codificador, estiveram as legiões do Senhor, os grandes iniciados em ação, para que o Espiritismo viesse a constituir a síntese das revelações. Se uma lei tem o direito de reivindicar o alicerce da verdade, essa lei é o mediunismo ou profetismo. E se alguém quiser apelar para o mesmo alicerce, ele se mostrará vivo e presente, pronto a dar sempre o seu eterno testemunho. 157. Aspas. O meu reino não é deste mundo. Fecha aspas. Jesus.
O diretor planetário assim afirmou depois de todos os grandes reveladores terem dito e feito pouco, mais ou menos, a mesma coisa. O reino da plenitude espiritual é o avesso do mundo. Todas as escolas iniciáticas ensinavam assim, fazendo ver que o curso das vidas devia normalmente conduzir as almas à sagrada finalidade. Esta implicava e implica na vitória sobre a lei dos renascimentos e das mortes. Consequentemente, quem ganha num reino perde no outro e vice-versa. Logo, é de bom alvitre fazer da matéria bom uso, nunca, porém, adorando-a. Quem se curva diante da matéria ou do mundo, ao invés de apenas usá-los bem, a si mesmo se desmerece. Lede e comparai Rama com Jesus na grande visão da tentação. 158. Aspas. Ora, sabei-o, a alma que encontrou Deus libertou-se do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Fecha aspas, grandes iniciados. Quando Krishna assim disse, o védico budismo já o dizia de muitos milhares de anos. Era a alma encarada por três aspectos: origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. E assim foi o antiquíssimo ensino seguindo seu curso, até encontrar em Cristo a sua homologação final. Cabe aqui repetir aquelas palavras fundamentais, a chave da sabedoria: essência, existência, movimento, imortalidade, evolução, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e sagrada finalidade. Em doutrina organizada, temos a moral, o amor e a revelação. Quem melhor souber discernir e vivê-las, tanto mais estará perto da libertação final. Simulacros, sacramentismos e idolatrias nada resolvem. 159. Aspas. Porque aquele que encontra em si mesmo a sua felicidade, a sua alegria e em si mesmo também a sua luz, identifica-se com Deus. Fecha aspas. Grandes iniciados. Eis a celeste conexão levada a termo, o fim da escalada biológica, a cristificação, a unidade consumada com a individualidade permanente. E para atingir essa colimação, naqueles antiquíssimos tempos, o conceito era este, aspas, donde nasceu a alma, ela existe nos que vêm para nós, ela regressa nos que se vão e tornam a voltar. Fecha aspas, grandes iniciados. A reencarnação, como outras leis básicas, explica fatos da vida e testemunha a inteireza da justiça divina. O homem que se eleva em conhecimentos fundamentais, esse nunca será um clérigo, porque aprendeu a respeitar a vontade de Deus. Através do conhecimento, ele procurará amar a Deus em espírito e verdade, dando assim dignos frutos pelo exemplo, conforme a advertência de Jesus. Quanto aos espíritos inferiores, homens medíocres, eles darão para clérigos, idólatras, simuladores, assassinos de profetas e crucificadores de Cristos. 160. Aspas. Desde tempos imemoriais que esses ascetas habitavam em ermidas, no fundo de florestas, à borda dos rios ou pelas montanhas, perto dos lagos sagrados, viviam sós ou reunidos em confrarias, mas sempre unidos no mesmo espírito. Reconheciam-se neles os reis espirituais, os senhores verdadeiros da Índia, herdeiros de velhos sábios, dos rishis. Só eles possuíam a interpretação secreta dos Vedas. 9 nota. Os Vedas significam, na linguagem da Índia antiga, conhecimento. Constituíam-se em um conjunto de ensinamentos iniciáticos, cuja fonte mais importante eram os Upanishads. Estes, reunidos, se chamavam Vedanta. O objetivo principal era descobrir qual a origem do universo. Fim de nota. Neles vivia o gênio do ascetismo, da ciência oculta, dos poderes transcendentais.
Fecha aspas, grandes iniciados. A raiz do profetismo está nos Vedas, pois foi lá que o foi buscar Enoque, o grande patriarca de antes do dilúvio, antes do desaparecimento da Atlântida. O que chamavam de poderes ocultos e transcendentais nada mais era do que o mediunismo, ou culto das faculdades mediúnicas. Ainda que fosse por mero respeito às nossas mesmas encarnações remotíssimas, muitos dos que ora se julgam espíritas, pelo simples fato de conhecerem 4 ou 5 sentenças de última hora, deviam lembrar o profetismo histórico e deixar na mente atacanhada um lugarzinho para esse preito de gratidão. No vértice dos eventos reveladores, considerar a função missionária de Jesus, o derramador do Espírito, aquele que veio transferir para toda a carne o direito de conhecer e cultivar a revelação, a fonte da verdade. Mas a quem considerar a obra de Elias ou Kardec, repondo as coisas no devido lugar, tendo atrás de si aquelas mesmas legiões do Senhor, o Espírito da verdade. Com ou sem o apoio dos mal informados, aqui fica o nosso preito de gratidão. A trilha profética sempre esteve nas mãos do Cristo planetário e das legiões da verdade. Esta realidade, nenhum tacanhismo ignário e sectário poderá jamais destruir.